Bem, para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui em nossos estúdios o advogado criminalista e conselheiro da OAB de São Paulo, Mário de Oliveira Filho. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Link Record News. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Doutor, sobre a prisão do Cabral, lógico, né? A gente já vem falando sobre isso desde hoje de manhã. Foi esclarecido pela força-tarefa de que a prisão preventiva dele foi decretada porque eles encontraram indícios de que ele estaria recebendo pagamentos até pouco tempo. Isso justifica uma prisão preventiva na sua avaliação? A nossa Constituição Federal diz o seguinte, que a regra é a liberdade e a prisão antes de uma sentença condenatória é exceção. Portanto, para que se imponha uma exceção à liberdade de alguém, seja quem for, político, rico, pobre, preto, branco, azul, amarelo, o cidadão brasileiro ou estrangeiro que está no país, ou de passagem ou residindo, é alcançado pela Constituição Federal. Então, você tem lá as situações em que o Código de Processo Penal fala, olha, pode prender preventivamente, ou seja, antes da sentença condenatória, se acontecer as seguintes situações. Tiver perigo de fugir, se furtar a aplicação da lei penal, destruindo provas, coagindo testemunhas. Então, são algumas das circunstâncias em que o Código autoriza esta prisão. O fato dele estar reiteradamente praticando crimes pode também ensejar a prisão preventiva. Mas, como é exceção, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não se respeita a lei, se desrespeitando a própria lei. Como a Justiça deveria agir, então, no caso de Cabral, na sua opinião? Ora, se a força-tarefa tem essa informação que ele está praticando crimes, que sabe que está praticando crime, sabe como esse crime está sendo praticado, poderia muito bem haver uma prisão em flagrante. Não seria um flagrante preparado, mas um flagrante esperado. Sabe-se que ele vai receber, está monitorado, filmado, interceptado telefonicamente, sabe que ele vai praticar o crime, ele é preso em flagrante naquele momento e a prisão está consolidada. Mas pode sim ter uma prisão preventiva se ocorrer uma das circunstâncias previstas pelo Código de Processo Penal. Bom, a gente lembra que ontem foi preso o ex-governador Antony Garotinho, né, em Campos dos Goytacazes. Ele que é acusado de compra de votos no esquema de corrupção na cidade. Ele que agora é secretário atual da cidade, a cidade que é governada pela mulher dele. No caso dele, o senhor também discorda dessa prisão preventiva? Em quais casos a pessoa pode ser presa de forma preventiva? Como eu expliquei, a prisão preventiva ela decorre de situações que são taxativas e que estão no Código de Processo Penal. Tem que acontecer aquilo que o Código descreve. Vai fugir, tem provas cabais que a pessoa vai fugir. A pessoa está dificultando as investigações, está destruindo provas, coagindo testemunhas. Neste quadro, obviamente, ela pode ser presa preventivamente para não atrapalhar as investigações e o próprio transcorrer do processo. Porque uma coisa é o inquérito policial e outra coisa é o processo criminal. Existe a prisão temporária. O juiz decreta por um determinado número de dias, 5 dias. Pode ser prorrogada por mais 5 e, ao final, o juiz tem duas saídas. Ou ele revoga a prisão definitivamente ou ele transforma essa prisão temporária em prisão preventiva. E esta não tem prazo para acabar. Ela vai enquanto o processo transcorrer. E se a pessoa for condenada, continua presa, já cumprindo a sua pena. Não é uma forma antecipada, é uma prisão preventiva que se transforma numa prisão por força de sentença condenatória. E nós temos uma prisão que não está estampada em lugar nenhum e que está sendo usada em larga escala, que é a tal da condução coercitiva. Quando é que se conduz coercitivamente alguém diante de uma autoridade, policial ou judicial? Quando essa pessoa é intimada a comparecer para prestar esclarecimentos ou praticar um ato e simplesmente não vai e não dá satisfação. Não fui. A autoridade policial ou judicial pode, então, mandar uma condução coercitiva. Agora, a pessoa que nunca foi intimada, recebe uma condução coercitiva, acorda de manhã com aqueles policiais paramentados de preto, gorro ninja, bazuca, fuzil e vamos. Ele pode falar, não vou? Não, ele tem que ir. Entrou na viatura, pode falar, vou descer? Não pode. Pode chegar na delegacia e falar, vou embora? Não pode. Ele está preso. E esta prisão não está prevista. Dizem as autoridades, nós fazemos isso, que conduzimos várias pessoas e ouvimos todas ao mesmo tempo para uma não se comunicar com a outra. Só que o Código não prevê isso. Eu insisto, até o grande processualista penal, Mauro Otávio Nassif, diz o seguinte, não se respeita a lei se desrespeitando a própria lei. Isso não existe. Agora, pode essa pessoa que foi conduzida coercitivamente chegar e falar, eu não vou falar nada? Pode.
Porque quando começar o depoimento, quando é termos de declaração ou interrogatório, a autoridade, seja policial ou judiciária, vai falar, olha, o senhor não está obrigado a responder as perguntas. Se ele fala isso, o senhor não está obrigado a responder as perguntas, ele está sendo investigado. E a pessoa, no mínimo, quem se defende, tem que saber do que se defende. Não é só a autoridade falar, olha, estou te acusando de receber propina. Muito bem, eu quero ver o que é que tem no inquérito de prova contra mim, para eu poder me defender dessa prova. Então, naquele momento, não vou falar nada. Isto pode ensejar uma prisão preventiva? A rigor, não. Mas, às vezes, acontece. Porque o silêncio não pode ser interpretado em desfavor de quem quer que seja. Mas nós estamos atravessando um momento aí meio tumultuado nas questões de respeito às leis. Agora, Mário, você acha que essa arbitrariedade, como você já vem dizendo que aconteceu nessas prisões, pode tirar, de certa forma, a legitimidade da Operação Lava Jato, no caso? Mas, primeiro, o senhor acha que essas prisões, assim como as conduções coercitivas, a condução coercitiva que aconteceu com o ex-presidente Lula, tudo isso tem sido uma arbitrária, elas estão sendo arbitrárias, são prisões e conduções coercitivas arbitrárias da Operação Lava Jato? Olha, eu não sou advogado do Lula, nem tenho procuração para falar por ele tem advogado deles, mas pelo que se sabe pela imprensa, naquele caso ele não havia sido intimado para coisa nenhuma. Agora, eu vejo que a Justiça Federal naquele momento se perdeu. Fizeram um espetáculo pirotécnico como de costume. Helicóptero, viaturas, bazuca, fuzil, metralhadora, bomba atômica. E aí desperta aquela curiosidade do povo, através da imprensa, que está cumprindo o seu papel de cobrir, e levam o Lula para o aeroporto. O que o povo, o leigo, e até os versados no direito, estão imaginando? Como todos os outros conduzidos coercitivamente, ele vai para Curitiba. Não. Ouvem o Lula numa sala da Polícia Federal, no aeroporto de Congonhas. Uma coisa inédita, porque quem vai ser ouvido em São Paulo é levado para a superintendência. Então, qual é o espírito que ficou, a impressão que ficou para o leigo? Alguém não teve coragem de fazer o que tinha que fazer. Isso desmoraliza a própria imagem da justiça, que não pode ser personificada na figura de um juiz, de um promotor, de um ministro, não. A justiça tem que ter uma cara, a cara da justiça, não a cara das pessoas que a representam. Aquilo, no meu modo de ver, no modo de muitos outros advogados e juristas, foi uma coisa que pegou muito mal. Ou você cumpre o que tem que ser cumprido, trata todo mundo igual, porque nós estamos num momento nesse país em que as pessoas têm que entender que ninguém está acima da lei. Há 10 anos atrás, você podia imaginar que essas pessoas poderosas politicamente e economicamente estariam presas? Não. A lei tem que ser cumprida. Tem que acabar esse negócio, quem vai preso é o pobre, a prostituta, o sujeito que mora na favela, não. Praticou crime, tem que ser alcançado pela lei, mas dentro das regras legais. Não se pode transformar a justiça em vingança, porque isso não interessa para ninguém. Amanhã, qualquer um de nós aqui pode ser alvo de vingança. Então, respeitando as regras legais, tem que se cumprir. Então, essa questão de se conduzir coercitivamente uma pessoa, seja lá quem for, o Lula, o Chico, o Zé da Bomba d'Água, seja lá quem for, e chega na hora e não faz o que faz com os outros, qual a impressão? Por que com ele é diferente? O que está acontecendo? Isto está errado. Tem que ser. Se a regra leva a Curitiba e ouve, tem que levar, seja quem for. Não interessa se é ex ou atual, não interessa. Tem que levar. A partir do momento que se cumpriu uma ordem de uma maneira absolutamente diferente das demais, você cria já uma expectativa negativa. Por que aconteceu isso? E aí parece que há ou certo ou errado, não vou julgar porque não é a minha função, mas há aí um sentimento público de que o Lula tem que, de qualquer maneira, ser responsabilizado por tudo aquilo que o indicam, ou seja, querem que ele vá preso. Agora, para ir preso, tem que ter fundamento legal e fático, porque senão é arbitrariedade. E arbitrariedade nem para os nossos inimigos, porque a lei que não defende o meu inimigo também não me defende. Tem que cumprir a lei. É assim que funciona. O senhor falava aqui nos bastidores sobre as delações premiadas, né? Nós vimos muitos desses acusados dentro da Operação Lava Jato sendo presos por conta de denúncias feitas nas delações premiadas. E o senhor disse que a forma pela qual essas delações premiadas são feitas não são muito corretas também, não são muito legais. Porque você veja, prende uma pessoa temporariamente, 5 dias. Normalmente essas prisões são feitas numa quinta-feira, quarta-feira, quinta-feira, véspera de feriado.
é uma estratégia absolutamente ilícita e nem imoral ela é. É uma estratégia que eles têm, que deve se respeitar. Prende na quinta-feira. Não dá tempo de você impetrar uma ordem de habeas corpus, um plantão judicial de quinta, de sábado e domingo. Então, a pessoa fica, quinta já conta o primeiro dia, sexta, sábado, domingo, segunda. Ele não é ouvido até segunda-feira, no final da tarde. Essa prisão vai vencer à meia-noite. Muitas vezes não se ouve e se pede a prorrogação sob o argumento que estão faltando documentos. Olha, se estão faltando documentos, por que você prendeu há 5 dias atrás? Espera chegar o documento. Mas isso é só uma pressão psicológica para a pessoa já, como a gente costuma dizer, quebrar a crista. Né? Aqui você é preso. E aí vem aquela famosa frase que todos nós advogados que advogamos na Lava Jato sabemos como é que é. Doutor, como vai ser o tratamento? De colaboração, de colaborador ou de não colaborador? E não pode ter diferença. Você não pode fazer diferença entre as pessoas e as situações. Não é porque o sujeito é rico, é político, é pobre, é bêbado, que você vai fazer diferença. Você não pode pressionar para conseguir a delação, né? Você veja um caso bem característico, que é o Marcelo Odebrecht, que também não sou advogado, tem ótimos, excelentes colegas profissionais que estão trabalhando, mas foi muito característico. Ele ficou mais de um mês preso sem ser ouvido. O que é isso? É uma pressão, é a tortura psicológica. Você põe o sujeito numa cela, tranca a porta e esquece. E uma hora eu vou conversar com você. E você está conduzindo isso. Obviamente que eles negam, se bem que nos habeas corpus, que todos nós advogados que atuamos na Lava Jato impetramos, há um parecer do Ministério Público Federal dizendo o seguinte, que a prisão para forçar alguém a falar é legal. Você não pode justificar o fim através dos meios. Sim. Tem até uma série de historinha, né? Um dia chegaram na casa atrás da minha, prenderam o sujeito e não falei nada. Outro dia prenderam o sujeito da frente e não falei nada. Prenderam no dia seguinte do lado direito e não falei nada. No dia seguinte prenderam do lado esquerdo e não falei nada. Um dia me prenderam, não tinha ninguém para falar por mim. É bem isso. Obrigada. Mário de Oliveira Filho, ele que é advogado criminalista e conselheiro da OAB São Paulo. Muito obrigada pela sua participação, por ter vindo aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde.